Olá, voltamos. Voltamos. Deixa eu avisar. Avisou que eu estou ao vivo. Então já me digam aí, tá saindo o som? O som está bom? Me dê um retorno. Sim, ok, obrigado. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na última aula de ontem, na segunda, terminávamos no item os puros espíritos, né? Ainda no primeiro artigo do símbolo apostólico do credo. E vamos retomar com o item criação do mundo. Além dos puros espíritos, os quais terminávamos ontem, pelos nomes de céu e terra se entende tudo o que há no universo, a saber, o sol, a lua, os astros, e entre estes a terra, que habitamos com tudo que nela se encontra. Encontramos o que na terra? Encontramos os minerais, encontramos os vegetais, as plantas, encontramos os animais, encontramos o homem. E nós somos, enquanto humanos, a síntese de tudo que existem ou existe na terra. Em nós tem o mineral, em nós existe o vegetal, em nós existe o animal, haja vista que somos chamados animais racionais, e em nós existe a nossa essência, não é? Enquanto humano, na ordem natural, homens e mulheres, pessoas, que temos a faculdade da inteligência e da vontade. A história da criação, temos-la no primeiro livro da Escritura, não é? Chamado Gênesis, que quer dizer princípio, que quer dizer início, porque precisamente também dá a origem de todas as coisas. O Gênesis também, teologicamente, se chama, não é, origem. E daí vem também o pecado original, o pecado de Adão, o pecado de Eva, o pecado das origens. Moisés nos diz que Deus, em 6 dias, criou o céu e a terra com tudo que neles se encontra. A luz, o firmamento, o ar, os mares, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, os peixes, os pássaros, os animais terrestres e, finalmente, o homem. Nesta narrativa da criação, em 7 dias, segundo o patriarca Moisés, atenção, por que Moisés? Porque dogmaticamente sabemos que quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés, né? O Gênesis, o Êxodo, o Número, o Levítico e o Deuteronômio. Por isso que a linguagem, né, diz que o autor bíblico, o autor sagrado, Moisés, disse, tá certo? E nesta narrativa nós encontramos toda esta criação, seja dos seres dos celestes, seja dos seres terrestres.
O escopo do escritor sacro era indicar ao povo a ideia da criação, ensinar-lhe que Deus criara o universo no princípio dos tempos, que nada há que não seja obra de Deus, que essa obra é boa e deve inspirar ao homem sentimentos de gratidão e assim proclamar a obrigação do culto e a maneira de prestar-lhe ou de prestá-la. Eu sabia, não, viu, padre Gorete? Gorete é uma simpatia. Ela está dizendo, sabia não. Vejam só, não é? Diante disso, eu abro um parêntese para dizer que a nossa primeira oração da manhã, ao despertarmos, veja, seria a oração de gratidão. A oração de gratidão pela criação e pela vida. E a sua vida. Não é? Nós vivemos num tempo frenético de ativismo, que nos acostumamos com o hálito da vida, que nos acostumamos com a inspiração, que nos acostumamos em respirarmos com o ar, com a água, veja, com a terra, conosco mesmo, com aqueles que Deus nos deu como dons, o esposo, a esposa, os pais, os filhos, os amigos, e esquecemos de tornar todo este conteúdo, de torná-lo o quê? Torná-lo oração, torná-lo gratidão. Obrigado, Senhor, por este dia, ou seja, essa sexta-feira, 8, né? 8 de julho de 2002. Obrigado, porque estou vivo, tu me concedes mais um dia de vida, com saúde ou doente, certo? Com problemas ou sem problemas, mas está vivo. Estar vivo é a possibilidade de crescer cada vez mais. Estar vivo é a possibilidade de melhorar cada vez mais. Estar vivo é a possibilidade, veja, de contar com a graça de Deus e a possibilidade de me responsabilizar com o seu reino, que é o reino sempre de amor. Lembremos que quando, ao final de tudo isso, do 7º dia, que Moisés diz que ele descansou, mas antes de descansar, ele viu que tudo era bom. Tudo era bom, o que ele criou. E ao criar a última criatura, não é? Que somos nós, ele viu que era muito bom. Você diz a você mesmo no espelho, eu sou uma coisa, no sentido filosófico, eu sou uma coisa muito boa. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou alguém muito bom. Porque não foi você que disse isso. Foi o próprio Criador. Foi o próprio Deus, que é Pai, que é Senhor. Ele olhou para mim, olhou para você e disse, Edivânio é muito bom. Não é? Veja, Cláudia é muito boa. Lene é muito boa. Dani é muito boa. Gorete é muito boa. Edinalva é muito boa. Josilda é muito boa. Só para citar alguns nomes que eu estou vendo por aqui. Aldilane é muito boa. No particular, mas no universal. Não vamos perder de vista este primeiro elogio. Não é? Esse primeiro elogio. Aqui não tem coach que supere, não tem autoajuda que supere, não tem terapia que supere, não existe análise que supere, psiquiatria que supere
Você já foi criado muito bom. E os problemas, as dificuldades, atenção, não é? As pessoas que infelizmente existem, que não se sabe, porque não acreditam em Deus, ou são indiferentes, que não se sabe que foi criado para ser boas, para ser bom, para melhorar cada vez mais, não é? E trazer esse superlativo no qualitativo, não é? Muito bom. Isso é um escândalo de maravilhamento, não é? Isso é um escândalo de prodígio. Por quê? Porque foi o próprio Deus que se admirou com a sua criação. Foi o próprio Criador que olhou para a sua criação e disse, é muito boa, não é? Foi um autoelogio, veja, e foi Deus, mas ele elogiou a sua criatura. Então temos que contar com isso, tá certo? Temos que contar e temos que lembrar diante dos aperreios, diante das perdas, diante dos problemas, das dificuldades, das nossas agonias, dos nossos desejos, dos nossos desequilíbrios, temos que contar com isso. Eu sou bom, eu sou muito bom. As outras criações, ele disse, são boas, mas a mim ele disse, ele não mandou recado, ele me disse, eu sou muito bom. Vamos nos convencer disso e fazer disso uma oração, não é? Mas com muita simplicidade, com muita humildade, porque não vem de mim, vem dele. Foi ele que colocou em mim todas essas potencialidades, todas essas qualidades, todas essas virtudes. E eu não posso me perder jamais. Não posso deixar com que a depressão, os transtornos, veja, as pessoas maliciosas, as pessoas mais, infelizmente, me influenciem do contrário. Vamos avante? Fecha parênteses, tá certo? Só abrir um parênteses para levantar o nosso astral. Não estamos, pois, diante de tratado rigorosamente científico, mas diante de narração histórica popular, que é a do Gênesis. Nessa narração há duas verdades de fé. Atenção, se quiser anotar, as duas verdades de fé na narrativa do Gênesis, da criação, portanto, que Deus criou o céu e a terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Não é? Paremos aqui para... Então, todas as coisas visíveis que já elencamos. Os firmamentos, vamos a partir dos firmamentos. Quais são os firmamentos? E quantos são? A primeira pergunta de catequese. Quantos são os firmamentos? E quais são? Pode colocar aí, se você já tem, não é? Já tem a resposta, se você já sabe. Vamos para a segunda verdade. Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Goretti colocou aí. Desse homem, chamado Adão, formou a mulher. E desses dois primeiros pais, descenderam todos os homens que hoje povoam a terra. As duas verdades, né? E essas duas verdades temos que proclamá-la constantemente para as famílias, em especial as famílias do século 21, quando fala do plano de Deus, a família no plano de Deus. Parece-me que, não é, Lene e Edinalva, é a primeira palestra do ECC, não é? Já na sexta-feira, a família no plano de Deus. E temos que lembrá-las dessas duas verdades.
Essas duas verdades. Tá certo? Neste momento. Mas cadê a resposta? Quantos são os firmamentos e quais são? Vocês estão correndo ou não sabem? Esse padre está fazendo cada pergunta e pergunta de catequese, viu? Simples. Vamos avante? Então, para que eu possa continuar, a primeira verdade é que ele criou o céu e a terra e as coisas visíveis e invisíveis. Nas coisas visíveis eu já fiz a pergunta. Nas coisas invisíveis, que coisas invisíveis são estas? Quais são as coisas invisíveis? Qual é o mundo invisível? As criaturas invisíveis que nosso Senhor criou. Que, pasme, viu? É incomparavelmente maior do que as coisas visíveis. As coisas visíveis, certo? Porque se nós achamos apenas um planeta que nós vivemos, o planeta Terra, grande demais, não é? E sabemos da existência de outros planetas, sabemos da existência de galáxias e galáxias, veja, que nós chamamos de todo o universo. Então, Deus cria, e tudo isso é visível. Tudo isso é visível. Toda essa criação incalculável, não é? Nas espécies de seres incalculáveis. Vejam. De insetos, de bactérias, de germes, de vírus incalculáveis. Temos os seres aqui, não é? Se achamos isso muito grande e que Deus criou tudo isso para a sua glória, criou tudo isso em nome do amor, certo? Agora ele está dando a resposta da segunda pergunta, os seres invisíveis, que são os anjos. São os anjos e arcanjos, como vimos ontem. Não é, Marlene Santos? Vimos ontem os 9 coros. Vimos ontem, tá certo? Mas a primeira pergunta vocês ainda não deram, eu vou ter que dar para dar continuidade à aula. Então, o firmamento celeste, lembremos que nos primeiros versículos do primeiro capítulo do Gênesis diz o quê? Que tudo era caos, tudo era informe. O Senhor envia o Espírito Santo em forma de pomba que paira e tudo se forma cosmo, harmonia. E aí dá para distinguir os firmamentos que ele faz. O firmamento celeste, o firmamento terrestre e o firmamento dos mares. Temos isto muito nítido. Sabemos já distinguir o que é terra, o que é mar e o que é céu. Veja que resposta simples, né? Vocês estavam pensando que era outra coisa miraculosa. Não, é isso que a gente vê. São chamados de firmamentos, tá certo? E que por ser tão grande, imensamente grande, nós pensamos que são infinitos, mas são finitos. São finitos. Basta sair da terra que você percebe que o céu, esse céu que a gente vê, é infinito. Aliás, é finito. Basta sair que o mar não é imenso, mas é infinito. A terra é tão grande mas é finita. Tá certo? Somente o mundo invisível, que é o mundo infinito. Infinito. Mas também é um mundo criado por Deus, como vimos ontem. Vamos avante. Quanto ao mais, a igreja deixa ampla liberdade de interpretação. Os 6 dias podem ser entendidos como 6 épocas. Vejam, isso aqui vocês não sabiam, né?
São os padres da igreja. Por isso que a igreja deixa, não é dogmático, a igreja deixa aberto. Mas os padres da igreja já interpretaram assim. Isso chama Midrash, tá certo? Pode ser comparado com 6 épocas. Avante. 6 épocas indeterminadas, mais ou menos longas, durante as quais o universo criado por Deus se veio transformando sucessivamente até a organização da terra, para ser esta a morada do homem. 6 épocas. Por isso, veja que quando, e aqui a gente vai um pouquinho, né? Não quero entrar no mérito do Big Bang, não é? Da grande explosão, se o homem, veja, do evolucionismo, se o homem nasceu da ameba ou nasceu do chimpanzé, do macaco, não é? Não quero entrar nesses méritos científicos, que a gente já conhece as teorias, mas eu acredito na criação, certo? Criacionismo. Mas tem essa interpretação que foi criado, o mundo foi se formando enquanto conjuntura civilizatória, enquanto conjuntura cívica. Tanto é que quando Caim matou Abel, não é? Foi marcado para que ninguém fizesse mal a ele. A primeira coisa, a primeira desconfiança. Ora, se só existia Adão e Eva, depois o casal teve Abel, teve Caim e teve um filho chamado terceiro, chamado Sem. Não é? Sem morre, Caim mata Abel e só fica Caim. Ele é marcado para ninguém fazer mal a ele. Ora, só restavam os pais. Os pais não iam fazer mal a Caim, não é? E quando ele chega lá na frente, encontra uma civilização. Dá para entender? Encontra outros povos. Quer dizer, Deus, Adão, não é? E Eva representa a humanidade. Representa a humanidade. Por isso que a palavra Adão quer dizer pai dos viventes. A palavra Eva quer dizer mãe dos viventes. Representa uma civilização humana. Tá certo? Deus não cria apenas uma pessoa. E quando esse casal tem filho, quer dizer a família. Escolhe uma família como modelo para todas as famílias, não é? E que esta família, se a gente entra nesse mérito de exemplo e de modelo, essa família não foi nada muito exemplar, não é? Porque o primeiro genocídio aconteceu nesta família. O irmão mata o outro, tá certo? E que nós vimos que o casal discute, não é? O casal discute, se desentende, não assume as suas responsabilidades. Quando o Deus procura o casal e eles estão escondidos por trás da árvore, e Deus pergunta a Caim por que ele está escondido, porque está nu, e quem diz que está nu, não é? E ele culpa Eva. Foi a mulher que tu me deste, não é? E Eva, quando é interrogada, diz, foi a serpente. Que é a serpente. Um vai iludindo o outro, enganando o outro, tá certo? Vamos avante, somente para vocês entenderem esta parte. Como está organizada a criação e a terra. Pondo em confronto o que é de fé no ensino da igreja e os dados
certos da ciência, conclui-se que nenhum conflito pode haver entre o ensino da ciência e o ensino da fé. Os pretensos contrastes nascem, geralmente, ou de não serem entendidos e expostos os dogmas da fé segundo a mente da Igreja, ou de se ter como ditames racionais e científicos opiniões errôneas. Quem diz isso é o Concílio Vaticano, não é? Segundo, no capítulo 4 da fé e da razão, sobre a fé e a razão. O fim da criação, vamos ver aqui o fim da criação, esse item. Todo ser inteligente e livre opera sempre por certo fim. Que fim se propôs Deus na criação? Podemos considerar um fim primário e absoluto e um fim secundário e condicionado. Então, o fim da criação, dividido em duas partes, o fim primário e absoluto, não é? E o fim secundário e condicionado. Vamos ver primeiro o fim primário e absoluto da criação e a glória externa de Deus. Não é? O fim aqui, atenção, não é o final, tá certo? Não é o fim do mundo, não. Não é o apocalipse, não é o anticristo. O fim aqui é de finalidade. Para que Deus criou? Dá para entender? Que estava na cabeça de vocês o fim, não foi? De todas as coisas, irmão. Mas a finalidade. Tem a finalidade primária e absoluta e tem a finalidade secundária e condicionada. Tá certo? Deus, feliz em si, não tem necessidade de coisa alguma, mas quis criar para fazer reluzir nas coisas criadas as suas perfeições. Criou os seres inteligentes, o homem e os anjos, para que estes lhe conhecessem as obras e louvando lhe dessem glória. Olha aqui, ó. A finalidade primária e absoluta. Primeiro, o quê? Para ver nas coisas criadas a sua perfeição. Não é? Assim como ele criou, e criou em épocas longas, não é? E as coisas foram sendo perfeitos, ou seja, aperfeiçoadas, assim também somos nós. Na nossa trajetória, na nossa existência, na nossa jornada, na nossa caminhada. O que é perfeição? É perfeito. Ou seja, eu vou me aperfeiçoando enquanto eu vou existindo, com a graça de Deus em mim. Dentro dessa finalidade primária tem que ele criou tudo para a sua glória, para o seu louvor. Mesmo sem precisar, como diz o quarto prefácio do Tempo Comum, sem precisar dos nossos louvores, tu nos dás a graça de te louvar. É maravilhoso isso, né? E poético. Vamos ver a finalidade secundária e condicionada da criação dos seres inteligentes e livres. Não é? Veja que isso é um atributo relativo de Deus. Vimos ontem. Uma dica, viu? Façam para acompanhar as aulas, façam revisão. Porque sempre a gente vai precisar de elementos da aula anterior para pegar o gancho. Senão a gente fica perdido. O que é liberdade, o que é inteligência, o que é vontade. Tá certo? A gente viu ontem que são atributos.
os atributos absolutos, que são 6, os atributos relativos, que são 5. Viram ontem, não foi? Vamos avante. É a felicidade destes, inteligência e liberdade, mas com a condição de que eles queiram consegui-la e façam, nesse sentido, tudo o que for necessário. As criaturas inferiores devem, pois, ajudar os homens a conseguir esse fim, a conseguir esta finalidade. Então, toda a criação, ela está a nosso serviço, como nós somos as criaturas mais excelentes da criação. Toda a criação está ao nosso serviço, para nos ajudar a sermos perfeitos, a sermos santos, a caminharmos fazendo o bem, não é? Haja vista que somos muito bons, não é? A fazermos o bem, não é? E eu posso até parafrasear e brincar: filho do bem, benzinho é, não é? Então nós somos assim, tá certo? Vamos ver o item agora da a providência de Deus. A providência de Deus. Deus não abandonou a si mesmo as coisas criadas, mas tem delas cuidado e providência, conserva-as e dirige-se todas ao próprio fim, com sabedoria, bondade e justiça infinita. Veja, Deus trata a sua criação segundo, não é? Segundo o critério de finalidade para que ele criou. Não é? Veja, eu não posso confundir o homem com o mineral, com a pedra. Eu não posso confundir o homem com a planta, com a árvore. Não é? Mesmo nessa campanha de meio ambiente, de ecologismos, veja, não é? Da terra, da mãe terra, a pátria mama, não é? Não posso confundir isso. Não é? Eu não posso confundir o homem com o animal. Cada um tem a sua finalidade na criação. E foi nos dado tudo isso para administrarmos como servos bons e prudentes, não é? Mas hoje a gente está, quando a inteligência do homem embotada sem Deus, o homem já querendo ser Deus, a inteligência dele fica embotada, fica confusa. Então ele inverte os valores. Isso é inversão de valores, não é? Quando casais não querem mais ter filhos, mas querem adotar um cachorrinho, não é? Querem adotar um gatinho, querem adotar uma calopsita, não é? Veja, então, está deixando de valorizar o humano dentro da graça, não é? Extraordinária que Deus deu à mulher, juntamente com o homem, de gerarem, e agora eles escolhem dentro da sua inteligência e da sua liberdade que o melhor para eles não é ter filhos, mas criar animais, não é? Tem gente que tem 50, 60, até 80 gatos dentro de casa. Pelo amor de Deus, né? Vejam. Então, é uma inversão de valores. Aí já perdemos, não é? E que Deus, a providência de Deus age, cuida, protege, zela dentro da finalidade para a qual ele criou. Ou seja, a missão que cada um de nós temos e todas as coisas na criação têm. Tá certo?
Dizem alguns, se há tal providência divina, não deverá existir o mal. Responde-se observando como esta dificuldade depende da nossa ignorância, que intitula mal a tudo o que nos faz sofrer e nos impele a procurar tudo o que é de nossa utilidade, sem considerarmos que parte tem dada a ação tida por má, no plano universalíssimo de Deus, onisciente no governo do mundo. E aqui a gente sabe que há totalmente, não é, uma confusão. Uma confusão, primeiro, teológica, que é o conceito de Deus, que é a visão de Deus. E uma confusão também antropológica, que o homem, que é a pessoa, que o ser humano não sabe mais quem é. Não é? E esta pergunta não é de agora não, é desde os jônios. Os filósofos, praticamente, não é? Séculos antes de Cristo. Veja quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Essas perguntas ainda, infelizmente, apesar do século XXI, de homens tão inteligentes, de gênios na Terra, mas ainda não responderam estas três perguntas. O homem inventou muitas coisas, não criou, não é? Que o homem não tem poder para a criação, só Deus, porque criação é criar do nada. Mas o homem inventou muitas coisas, tanta tecnologia, é ciência de ponta, mas ainda no dado da humanização e da antropologia não deu respostas significativas. Convém distinguir ainda entre mal e dor. Um só é o verdadeiro mal, o pecado. Atenção! E este o Senhor o tolera para não privar o homem do inestimável dote do livre-arbítrio. Mas também desse mal o Senhor sabe tirar o bem. É justamente isso, veja, o pecado é um mal em si mesmo. Porém, Deus, que ao nos criar, insuflando nas nossas narinas o hálito da vida, nos deu também o livre-arbítrio. E por ser Deus, Ele não tira. Não é? Mas, se Ele permite que este mal nos aconteça, é porque Ele também sabe e pode tirar deste mal um bem superior, como diz o Catecismo da Igreja Católica, o atual. E por isso nada de desespero. O desespero é o inimigo da fé, não é? Da esperança e do amor. Vamos avante. Portanto, veja, se o mal é o pecado, os outros chamam de males, são também e produzem dores. E essas dores são dores físicas. E que males são estes que produzem dores físicas? Vamos ver aqui a fome, o frio, as doenças, não é? As doenças leves e as doenças graves, as doenças psíquicas, emocionais, veja, as doenças espirituais da alma. Mas também existem as dores morais. Atenção, as dores morais, que são aborrecimentos, angústias, aflições, raiva, não é? Ressentimento, mágoa, rancor, o ódio. São dores morais. Consequências do pecado original e dos nossos pecados, ou simplesmente causados pelas nossas imprudências e pela imperfeição das criaturas. Nosso dever é tudo aceitar das mãos amorosas da providência,
que somente procura o nosso bem, dirigir com acerto os sofrimentos para adquirirmos o céu e não sentenciar com facilidade, atribuindo os castigos, os sofrimentos do próximo. Atenção aqui, que é muito importante, não é? Isso, a reflexão que este parágrafo ele suscita. Se antes de Cristo o sofrimento não tinha sentido nenhum, não é? Se depois de Cristo ainda a psicologia chama de sadomasoquismo, aqueles que procuram a dor pela dor, aqueles que procuram o sofrimento pelo sofrimento, que é chamado de doença, veja, em Cristo o sofrimento ganha um significado redentor. Em Cristo o sofrimento ganha um significado purificador, não é? Em Cristo o sofrimento nos ajuda a amadurecer enquanto pessoa humana. Nos dá mais bagagem de experiência, de entendimento dentro da nossa própria vida, da nossa existência. Como vamos nos relacionarmos com as coisas e com os outros? O sofrimento. Veja. E é este sofrimento ainda que o Senhor, não é, tem como instrumento de purificação e de santificação. Por isso que se fala na teologia da espiritualidade, na teologia mística, fala de renúncia, fala de sacrifício, fala de mortificações, fala de jejuns, fala de combate, batalha e luta. Tudo isso está aqui com Cristo. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para morrer. E como foi que ele morreu? A gente vê a paixão, que é o sofrimento, e a crucifixão, a morte. Mas a ressurreição. O santo apóstolo diz, se nós não morremos com Cristo, não podemos ressuscitar com ele também. Vamos ver quantos minutos? Opa, 42 minutos. Passa rápido, né? Ou eu falo demais. Tá bem? Então vamos terminar por aqui. E à noite eu volto, não é? Talvez eu volto mais cedo, hoje à noite. Fiquem alerta, tá certo? Que dependendo do tempo, a gente pode fazer 1, 2 aulas. Mas vamos ver, ok? Para a gente concluir esse primeiro artigo, que é bastante denso de conteúdo, mas também, não é, bastante extenso. Terminamos na providência de Deus. Na segunda aula deste dia, vamos dar continuidade com a criação do homem, não é? Vimos nesta aula a criação do mundo, vimos a finalidade desta criação, vimos a providência de Deus. Na próxima aula vamos ver a criação do homem, não é? E vamos ver também a alma, a criação da alma. Vamos entender um pouquinho. E se der tempo, vamos ver dons concedidos ao homem. A partir da criação, quando Deus criou o homem, quais foram os dons que Deus nos deu, nos colocou dentro de nós? E assim vamos caminhando, não é? E na terceira aula, talvez, a gente termine este primeiro artigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a noite, se Deus quiser.